Fala aí galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Papo Binário. Estamos de volta com a nossa aula de C, concurso de C. E, bom, na aula passada a gente começou um projetinho, né? Tá aqui a aula 18. A gente começou um projetinho para poder colocar em prática, né, o que a gente usou, o que a gente aprendeu até agora, né? E eu chamei de readPE aí um binário, né, que começa a ler executáveis do tipo PE, executáveis de Windows, né? E aí ele fez uma verificação básica ali para saber se esse cara era de fato um executável. Não sei se vocês lembram, mas a gente buscou, né, a gente criou uma função chamada SPE que verifica os dois primeiros bytes do arquivo, né, e se ele é de fato um arquivo executável. Agora a gente vai fazer o seguinte: para a aula 19, vou criar aqui o diretório dela e vou, a princípio, copiar aqui da aula 18, o readPE para cá. Ok? Agora eu tenho ele aqui, mas a gente vai começar a trabalhar outros conceitos, né, que envolvem o desenvolvimento em C. Um é a criação de biblioteca e o outro é o uso de Makefile. Vamos tentar trabalhar esses dois em paralelo, né? A primeira coisa que a gente vai fazer é, de fato, transformar, né, esse readPE aí numa biblioteca, né? Na realidade, a gente vai criar uma bibliotecazinha, então vamos lá. Vou criar aqui um diretório lib, né, comum quando a gente está trabalhando num diretório de programas que usam biblioteca. Dentro dele, eu vou fazer uma biblioteca, a gente vai chamar de PE-test. Esse é o nome da nossa biblioteca. Beleza? Então o nome dela vai ser PE-test. Então a gente vai criar, né, um arquivo petest.c, ok? E esse carinha, ele vai ter uma função aqui, né, por exemplo, aquela SPE. Eu vou até copiar aqui do readPE anterior. Está aqui a função SPE. Vamos testar com essa primeira função. Ok? Então essa função aqui que ela vai retornar se o binário começa aí com M e Z, né, com os bytes referentes a M e Z. 4D, e aqui seria o 5A, que eu usei Z entre cliques, né? Isso aí na aula passada está explicado por quê. Para usar essa função, né, essa biblioteca aqui, esse arquivo aqui vai precisar da stdbool, né, para usar o booleano ali. Ok? Então já tem uma função aqui dessa biblioteca. O que a gente faz? Isso é a biblioteca, petest.c, né? Normalmente a gente cria um arquivo .h, que é um header, né, que vai ser aqui, o .c é o código-fonte, né? Esse daqui vai ser o que os programas vão dar include, vão incluir para poder utilizar aquela biblioteca, né? Nele, o que a gente vai precisar é colocar a função, o nome da função aqui, só o protótipo dela. No caso aqui, bool spe, o que ela recebe mesmo aqui? Eu não lembro, petest.c. Só essa parte aqui, ó. Ok? Então a gente vai colocar essa parte aqui, beleza. Esse aqui é essa funçãozinha. O protótipo dela, porque quando o programa der include no .h, então agora a gente tem dois arquivos, o ptest.c, que tem, ó, recapitulando, o ptest.h tem o protótipo das funções exportadas da biblioteca, nesse caso são as funções que vão ficar disponíveis para outro software utilizar. E o .c tem o código dessas funções em si. Nesse caso aqui a gente só tem uma, ok? Somente uma. Beleza, então. Sabendo disso, o que a gente vai fazer agora? A gente vai entrar, né, aqui no nosso readPE. Peraí, antes disso, vamos compilá-la, né? Como é que a gente compila, né? Para compilar uma biblioteca, nesse caso a gente vai compilar uma biblioteca
compartilhada, né? Shared Library, uma biblioteca dinamicamente linkada. Então a gente usa a opção do GCC-shared. Né? Ele vai pedir para que esse código seja position independent, ou seja, para que essas funções tenham posições de memória independentes quando estiverem em memória. Então, sem isso, o GCC reclama e tal, ele pede que seja, mas não é um assunto que eu vou entrar agora, mas se você buscar aqui que faz essa opção fpic no GCC na internet, você vai encontrar muito detalhamento sobre isso, é que isso dá um outro papo. Como arquivo de saída, eu vou chamar de libpetest.so. libpetest.so. .so que é shared object, padrão do Linux, né? Se fosse o Windows seria um .dll, ok? E como arquivo de entrada, né, o próprio petest.c. Ok? Beleza, então agora eu tenho aqui a minha libpetest.so. Percebe que o file já me diz aqui que ele é um shared object, não é um executável direto, né? É um shared object. E que obviamente a gente não consegue executá-lo, né, assim, diretamente, porque ela é uma biblioteca, é para ser utilizada. Já está aí, já está compilado. Beleza. Vindo aqui para o readPE, antes disso, mais uma vez, vamos começar a trabalhar com o Makefile também, né? Então eu vou pegar essa linha aqui, que eu digitei, colocar entre aspas simples, e eu já vou mandar para um arquivo chamado Makefile. Eu coloquei o maior que ali, né? Vou fazer um echo. Então agora eu tenho um arquivo chamado Makefile. O Makefile trabalha com targets. Se eu fizer esse all dos pontos e aqui eu dou um tab, né, o que vai acontecer? Quando eu fizer, eu vou apagar aqui o .so. Então aqui como é que está o Makefile agora? All, dois pontos, né, Enter, Tab e a linha. Quando eu digitar Make, é aquilo ali que ele vai rodar. Beleza? Normalmente a gente tem um Make Clean também. Nesse caso aqui ele fala, não tem nenhuma regra, né, para trabalhar esse target clean. Então a gente tem que criar essa regrinha aqui dentro do Makefile. Vamos criar clean. O que a clean vai fazer? Ela vai apagar o libpetest.so. Vou botar o "-f", porque aí não dá erro, caso ela não exista. Então agora eu já tenho, olha, recapitulando como é que ficou o Makefile, agora eu já tenho make clean funcionando, né? E make funcionando. Make clean e make. Não criei regra para make install, make uninstall, a gente não vai usar isso aqui agora. Bom, vamos voltar aqui. Agora esse readPE.c, ele vai precisar incluir essa biblioteca. Eu vou tirar a boolspe daqui, né, porque a gente não vai utilizar essa daqui. Ele vai usar a da biblioteca, né, então esse cara vai incluir. Então a gente inclui. Include. Só que aqui, esse maior que menos, menor que maior que, é quando isso está nos paths tradicionais que o GCC vai procurar. Não é o caso, né? A gente vai ter que usar aspas duplas para dizer, para incluir lib, e aqui a gente inclui o .h, petest.h, não o .c. Beleza? Eu acho que a gente não tem bool mais nesse código, então não vai precisar disso. Ok. Bom, nesse momento, é legal saber o seguinte, se a gente vê assim, quais dessas funções são utilizadas são dessa biblioteca? A gente sabe que a SPE é daquela biblioteca, mas não tem nada dizendo isso para a gente. Então é legal a gente voltar lá na biblioteca, petest.c, e renomear, ao invés de SPE, vamos chamar assim, petest_SPE. E a gente prefixa isso com todas as funções dessa biblioteca vão ter esse prefixo, petest_SPE. Assim a gente já sabe exatamente quais funções são dessa biblioteca. No caso aqui é petest_SPE. Ok. Agora o que acontece? Se a gente tentar compilar o readPE, ele vai... Peraí. Ele deu um erro aqui, porque é o seguinte, ele deu um include na petest.h, né?
aptest.h que está utilizando isso. Aliás, peraí, deixa eu colocar o stdbu aqui também. Vou fazer uma técnica melhor, que é o seguinte. E aí no ponto C eu faço a inclusão do próprio ponto H. Tá aqui, ó. Aí eu tiro aquele problema do booleano. E aqui é o erro que eu queria ver, né? Ele fala assim, ó, referência não definida para iptest e SPE. Isso porque você não está pedindo para o GCC compilar com aquela biblioteca, né? A biblioteca ela já existe, ela está lá compilada, né? Aliás, vamos até make it clean, make again. Ops, peraí. O que houve aqui? Ah, não é pe.h, né? É petest.h. Ok. A biblioteca já está lá compilada. E mesmo assim, a gente não pediu para o GCC utilizá-la. Então, ela não vai ser utilizada mesmo, né? É preciso pedir. Para pedir, a gente coloca o nome da biblioteca, lembrando que a gente colocou o prefixo dela aqui como lib, né? A gente não usa esse prefixo na hora de colocar para o GCC, então vai ser só petest. Então a gente vai colocar aqui, ó, "-l petest" no finalzinho, né? Ainda não é suficiente, porque ele fala assim, eu não encontrei essa biblioteca libpetest. Claro, ele não conhece esse diretório lib, ela está dentro do diretório lib, né? Então, para que ele conheça, a gente tem a opção "-l", maiúsculo, e a gente diz qual é o diretório que ela vai estar. Nesse caso aqui, ./lib, né, que ela está nesse diretório. Nesse momento, esse binário agora ele foi compilado para que use uma função de uma outra biblioteca compilada, certo? Então, aquele código do SPE, da função SPE, que está dentro da biblioteca, ele não veio para esse binário. Ele está realmente dependendo dela. Inclusive, a gente checa isso com o LDD. Se a gente botar aqui LDD readPE, uma das dependências dele é a libpetest.so, que o LDD já adiantou aqui que deu not found. Então, quando a gente usa, né, o readPE, ele já fala assim, ó, eu não pude abrir o shared object, né, o arquivo não foi encontrado. Por quê? Os diretórios padrão em que o Linux busca as bibliotecas não incluem, né, esse diretório lib, né, que é um diretório aqui, sei lá, que é todo esse diretório aqui /lib, certo? Não inclui isso. Eu teria que incluir isso na busca padrão do Linux, ou eu posso usar aqui um trick, né, uma macetinho, que é usar o LD library path, que vai incluir o diretório lib, né, nessa variável. Essa variável de ambiente que ele vai buscar. Eu executo o binário na mesma linha, né, porque ele vai setar só para esse binário, não vai setar isso de uma forma que vai valer para o ambiente inteiro. Ok? Agora o binário já está funcionando, né? Agora está tudo certo, né? Inclusive, se eu der um LDD aqui nele, usando a library path, né, ele já diz que encontrou, está aqui, está de boa, né, e eu já posso testar, né. Eu não lembro se eu deixei aquele... deixei o put aqui, né, ops, deixei um LDD perdido aqui, está aqui o put, né, e vamos ver o que esse código faz, que eu já não lembro mais também. Ele pede um tal, e se não for um SPE, né, ele fala que o arquivo não é um executável PE. Então vamos testar com um executável que não é PE. Por exemplo, /bin/ls. Está lá, erro, o arquivo não parece ser um executável PE. Então, assim, esse código, né, que faz o teste, ele já está dentro da biblioteca. Não é mais um código que está dentro, né, do readPE.c.
A Fatal, tudo bem, a Fatal está aqui dentro, a Usage também, que são deles, né? A main, ok. Mas essa função aqui, ó, essa função PE-test SPE já está dentro daquela outra biblioteca, né? Então isso não vai para esse binário final. Tá? Isso é parte do que eu queria falar com vocês aí de aula, de criar uma biblioteca que lesse, né, um executável PE e vai começar a parseá-lo. Okay? Então essa biblioteca, então agora a gente vai basicamente trabalhar nessa biblioteca aqui. Okay? Deixa eu só criar um makefile aqui também, para o GCC desse cara. A gente vai... Né? Aliás, se eu fizer isso aqui, acho que já vai... Pronto. Isso aqui repete o último comando, né? Como o último comando foi aquele do GCC, eu joguei isso para dentro do makefile. Da mesma forma, eu vou criar um target all aqui. Ok? O minúsculo para a linha de baixo, apaguei. Vou criar um target clean também, que vai apagar, né? O read pair. Então make clean, make, ok, read pair, com LD library path por enquanto. Você fala assim, poxa, como é que eu tiraria essa necessidade da LD library path? Normalmente, aqui dentro da biblioteca, a gente criaria um outro target, né, que é o install. O install vai instalar a biblioteca no sistema, né? Então vai colocá-la num diretório tipo sr, lib, deixa eu ver como é que é aqui nesse Linux. Acho que é aqui direto. O sr local lib, né? Ou srlib mesmo. Aí vai depender do padrão, você tem que ler bastante manual de Linux e tal, para onde tem que ser melhor instalação, mas seria basicamente copiar a biblioteca lá, né? Ou usar a opção, o binário install com o "-m" e as permissões dela, né? A permissão dela é um 755, aliás não, é um 644. libpe-test.so para o sr libpe-test.so. Ok? E analogamente a gente cria também uma regrinha para um uninstall, né, que apaga ela. Beleza? Isso vai copiar esse arquivo lá para dentro, né, e aqui vai apagar. Fazendo assim, a gente não vai... vou dar um make clean, make, aí seria um sudo, né, make install, porque vai escrever num diretório de sistema. Aí ela está lá agora, o sr lib, né, libpe-test.so, ela está lá. Agora, né, o nosso binário já vai buscar lá, porque, aliás, o sistema já busca lá. Né? Não preciso mais usar o LD Library Path. Esse é o macete aí para colocar. Lembrando que não é para... que tem maneiras de utilizar isso, né? Não é o mais indicado colocar aqui um srlib, tem um sr local lib, aí entra detalhes da distribuição, do Linux e tal que você está utilizando. E aí tem que ler a documentação para fazer da melhor maneira. É bom observar pacotes de outros desenvolvedores e ver como é que é o make install deles, em que diretório ele coloca, para que isso não tenha problema. Beleza? Bom, galera, é isso. Por enquanto, para a aula 19 é isso. Na aula 20 a gente vai trabalhar mais outras coisas sobre outras bibliotecas e tal. Aliás, sobre a mesma biblioteca, mas a gente vai falar mais sobre como parsear o executável PE. Vamos avançar um pouquinho mais, né, a gente só leu 2 bytes dele, mas nessa aula 19 o que a gente está fazendo é criando a biblioteca com isso, né, fazendo o que algumas pessoas chamam de libify, né, eu estou bibliotecando a coisa, transformando o negócio em biblioteca, e na aula 20 a gente vai fazer
né, vai criar uma estrutura e fazer uma leitura um pouquinho mais avançada do executável PE, utilizando essa nova biblioteca que a gente acabou de criar nessa aula aqui, beleza? Essa é curtinha, mas essa aula é uma aula curta, só que bem densa, né? Eu falei sobre Makefile e tal, tem livros só sobre Makefile, tem toda uma linguagem, né, para trabalhar com o GNU Make, né? Na realidade o Makefile é um arquivo lido pelo programa Make, né? E fazer um make assim, só um make, né? A mesma coisa que fazer make -f, makefile, que ele já procura esse nome de arquivo por padrão, mas poderia ser qualquer outro. Só que se você chamar assim de makefiles, né, basta dar um make. Vou ficando por aqui. A gente vai. Essa aula é densa, então é bom estudá-la com calma. Se tiver alguma dúvida sobre qualquer uma das etapas, avisa, porque a próxima aula já vai partir do ponto que esse aqui já foi, né? E a gente vai focar só na estrutura do executável PE, uma parte bem básica dela, mas a gente vai aumentar um pouquinho essa biblioteca, criar outras funções nela, talvez algumas macros, alguns defines também. Beleza? A gente se vê então na aula 20. Até lá, dá uma força aí, curte o vídeo, o canal, a página do Facebook, tudo que você puder. E compartilha também, se inscreve, né, no canal e ativa as notificações, senão você não vai receber os próximos vídeos. E nos vemos na próxima então, beleza? Um abraço, tchau, tchau.